Hoje vivemos em um regime democrático com uma Constituição que garante liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Abominamos a ditadura e a censura. Escolhemos nossos governantes através de eleições e exigimos que eles obedeçam às leis sob pena de serem afastados do poder. Mas isso nem sempre foi assim. A ideia de liberdade política é relativamente nova no mundo. Ela surgiu no final do século XVII com o pensamento do filósofo inglês John Locke. John Locke viveu em um momento histórico na Inglaterra, quando o país passou por grandes mudanças políticas. O filósofo era um jovem de 17 anos quando o rei Carlos I foi decapitado. Assumiu o poder Oliver Cromwell, que instalou uma república, a primeira e única da Inglaterra até os dias de hoje. Alguns anos depois, outro rei foi derrubado. E Guilherme III, que assumiu o trono, foi obrigado a jurar obediência à Declaração de Direitos. Foi a Revolução Gloriosa, ocorrida em 1688, que limitou o poder do rei, ampliou os poderes do parlamento e garantiu a liberdade de imprensa e a liberdade individual. Estimulado por esses acontecimentos, John Locke escreveu sua Teoria Política, segundo o Tratado do Governo Civil, onde afirmava que todos os seres humanos são, por natureza, livres, iguais e independentes, e que o poder político só é legítimo quando respeita a vontade popular. As ideias de Locke eram revolucionárias, mas limitaram-se à Inglaterra, já que no resto da Europa nenhum rei concordaria com elas. O absolutismo era a forma de governo adotada por grande parte das monarquias europeias nos séculos XVI, XVII e XVIII. O rei concentrava todos os poderes: legislar, executar, julgar e comandar o exército. Afirmava-se então que seu direito de reinar fora concedido por Deus. Era a teoria do poder de origem divina. Ao rei, todos os poderes, aos súditos, nenhum. Luís XIV, rei da França, foi um dos maiores representantes da monarquia absolutista. O Estado sou eu, teria dito Luís XIV, frase que sintetiza o absolutismo monárquico. O Palácio de Versalhes, onde residia com sua corte, foi símbolo da própria monarquia absolutista francesa. O poder do rei estendia-se às atividades econômicas do reino. Era a chamada economia mercantilista, caracterizada pelo intervencionismo e protecionismo. O rei fazia restrições ao comércio e à produção, controlava os preços e explorava as riquezas de suas colônias. A sociedade europeia vivia, então, sob uma enorme desigualdade social. De um lado, uma minoria de privilegiados, a nobreza e o alto clero, que estavam isentos de certos impostos e ocupavam os cargos públicos de maior prestígio. De outro lado, a maior parte da população, sem privilégios, sem representação política e sobre a qual recaía altos impostos. Essa massa de não privilegiados era formada por burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. A maioria do povo vivia em condições miseráveis, especialmente na área rural, onde ainda se conservavam costumes feudais. Não havia chance do indivíduo ascender socialmente, pois sua situação dependia de seu nascimento. Esse tipo de sociedade baseada na origem familiar chama-se sociedade estamental. O período de domínio do absolutismo monárquico, da sociedade estamental e da economia mercantilista ficou conhecido como Antigo Regime. Ele vigorou na Europa entre os séculos XVI e XVIII e foi dominante na França sob o governo de Luís XIV, o Rei Sol, e de seus sucessores, Luís XV, aclamado rei com apenas 5 anos de idade, e Luís XVI, que acabaria executado durante a Revolução Francesa. As críticas de John Locke ao Antigo Regime, especialmente ao absolutismo monárquico, demoraram a se propagar na Europa continental.
Foi somente em meados do século XVIII que uma nova visão de mundo difundiu-se entre intelectuais burgueses e nobres. Essa nova forma de pensar deu origem ao movimento filosófico chamado Ilustração ou Iluminismo. Por meio da razão, os filósofos iluministas questionaram toda a estrutura do antigo regime. Criticaram o absolutismo monárquico, defendendo um governo baseado em uma constituição. O poder não seria mais concentrado em uma única pessoa, mas tripartido. A divisão dos poderes foi proposta por Montesquieu como uma forma para evitar a tirania e os abusos dos governantes. Quando na mesma pessoa, no mesmo órgão de governo, o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário não estiver separado do poder legislativo e do poder executivo. Montesquieu, o espírito das leis. O governo deveria estar submetido à vontade da maioria e atender ao bem comum. A soberania popular foi defendida por Rousseau, que também propôs o voto universal, isto é, o direito de todos ao voto. O poder legislativo pertence ao povo e só ele pode pertencer. O soberano pode, em primeiro lugar, entregar o governo a todo o povo ou a maior parte do povo. Dá-se a essa forma de governo o nome de democracia. Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. Os iluministas questionaram os privilégios da nobreza, propondo uma sociedade igualitária. Propunham a igualdade social e a igualdade jurídica, isto é, a igualdade de todo homem perante a lei. Defendiam o ensino gratuito e obrigatório, pois acreditavam que a educação libertava o homem da ignorância e garantia a igualdade social. A liberdade de pensamento e a tolerância foram defendidas com vigor por Voltaire, um dos maiores filósofos iluministas. Deus de todos os seres, de todos os homens e de todos os tempos, que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos fracos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre todas nossas opiniões insensatas, não sejam motivos de perseguição. Voltaire, Tratado sobre a Tolerância. Liberdade também para a economia, defendiam os iluministas. Contra o mercantilismo intervencionista, propunham a liberdade econômica. A economia liberal é regulada pela livre concorrência e pela lei da oferta e da procura. Adam Smith, um dos principais defensores do liberalismo econômico, acreditava que a livre concorrência levaria à queda do preço das mercadorias e estimularia as inovações tecnológicas. O pensamento iluminista propagou-se pelos séculos XVIII e XIX, levando a revoluções que destruíram o antigo regime na Europa e estimularam movimentos de independência na América. Os princípios iluministas atravessaram os séculos e foram incorporados à nossa cultura. Liberdade de pensamento e expressão, liberdade religiosa, igualdade de direitos, eleições livres, governo constitucional e democrático são heranças do iluminismo presentes em nosso cotidiano e princípios que ainda nos inspiram para uma sociedade mais justa e igualitária.